Que horas você acorda pela manhã? Não precisa ser exato. Só me diz se é cedo no meio do dia ou se o dia começa quando começa sem hora certa. Porque a forma como o seu dia começa tem um poder sobre todo o resto que a maioria das pessoas nunca parou para perceber. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram os hábitos matinais das pessoas mais realizadas e mais equilibradas emocionalmente do mundo e descobriram um padrão consistente. Não era a academia, não era a alimentação saudável, não era a meditação. Era o que acontecia nos primeiros minutos depois de acordar, antes de pegar o celular, antes de ver as notícias, antes de o mundo entrar. Esses primeiros minutos definiam o tom emocional e espiritual de todo o resto do dia. Escreve aqui nos comentários como o seu dia normalmente começa. Com o celular, com preocupações, com pressa, com oração, com silêncio. Escreve aqui, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você começa cada manhã da sua vida. Seja bem-vindo ao refúgio de oração. Aqui nós paramos, respiramos e nos aproximamos de Deus juntos, através da oração e da palavra. Este é o seu espaço diário de fé, consolo e renovação espiritual. Se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você. Hoje eu quero fazer algo especial com você. Eu quero te ensinar sobre o poder de começar o dia com Deus e depois eu quero orar contigo uma oração para amanhã que você pode usar todos os dias da sua vida, adaptando ao seu momento, ao que você está vivendo, ao que você está sentindo naquele dia específico. Mas antes de chegarmos à oração, eu preciso te falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora completamente. O início do dia é um campo de batalha. Não estou exagerando. Existe uma guerra invisível que acontece nos primeiros minutos depois que você abre os olhos. Uma guerra pelo controle da sua atenção, dos seus pensamentos, das suas emoções, da sua perspectiva sobre o dia que está começando. De um lado dessa guerra está tudo que o mundo moderno colocou para capturar a sua atenção o mais cedo possível. O celular com suas notificações, suas redes sociais, suas notícias, seus e-mails, seus aplicativos de mensagens. Cada um desses elementos foi projetado por equipes de especialistas em comportamento humano para ser o mais atraente e o mais viciante possível, para que você os olhe primeiro, antes de qualquer outra coisa. Do outro lado está a possibilidade de um início de dia diferente. Um início que ancora a mente em algo maior do que as notificações, que orienta o coração antes que o mundo dite a direção, que coloca a presença de Deus como o primeiro encontro da manhã em vez do último, recurso em caso de emergência. Que a diferença entre essas duas formas de começar o dia não é pequena. É a diferença entre um dia vivido de dentro para fora, a partir de um centro interno de paz e propósito, e um dia vivido de fora para dentro, reativamente, sendo empurrado pelos acontecimentos, em vez de os enfrentar com um coração preparado. Eu quero te contar sobre alguém. Vou chamar ela de Juliana. Juliana tinha 38 anos, 2 filhos pequenos, um trabalho exigente e uma vida que ela descrevia como sempre correndo atrás. Ela era cristã, amava a Deus, ia à igreja, mas a oração havia se tornado algo que ela fazia quando sobrava tempo, o que na prática significava quase nunca. Um dia Juliana decidiu fazer um experimento. Durante 30 dias, ela acordaria 15 minutos mais cedo do que o normal. E esses 15 minutos seriam dedicados exclusivamente a Deus. Sem celular, sem notícias, sem lista de tarefas. Apenas ela, a Bíblia, e uma oração simples para começar o dia. No primeiro dia foi difícil. O sono ainda pesava, a mente ainda estava lenta, e os 15 minutos pareceram uma eternidade. No segundo dia foi um pouco melhor. Na primeira semana ela ainda estava lutando com a consistência, mas na segunda semana algo começou a mudar. Ela percebeu que os dias em que acordava com aqueles 15
Minutos de encontro com Deus eram visivelmente diferentes dos dias em que pulava o hábito. Não porque as circunstâncias eram diferentes. Os filhos faziam o mesmo barulho. O trabalho tinha as mesmas pressões. O trânsito era o mesmo. Mas ela era diferente dentro delas. Tinha uma calma que não conseguia explicar completamente. Uma perspectiva que não se perdia tão facilmente diante dos pequenos problemas do dia. Ao final dos 30 dias, Juliana descreveu a experiência como a mudança de hábito mais impactante que havia feito na vida adulta. Não porque havia transformado as circunstâncias externas, mas porque havia transformado o ponto de partida interno de cada dia. Compartilha este vídeo agora com alguém que você sabe que começa o dia no modo reativo, sempre correndo, sempre sendo empurrado pelas circunstâncias. A sua mensagem pode ser o início de uma mudança real na vida dessa pessoa. Agora eu quero te mostrar o fundamento bíblico para essa prática de começar o dia com Deus, porque esse não é um hábito moderno de autoajuda. É um princípio que percorre as Escrituras de ponta a ponta. O primeiro texto que eu quero te mostrar está nos Salmos, capítulo 5, versículo 3. O rei Davi escreveu: De manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. De manhã te apresentarei a minha oração e esperarei. De manhã, não quando sobrar tempo, não quando eu me sentir espiritualmente preparado. De manhã. Davi tinha uma prioridade clara sobre quando buscava a Deus. E não era um acidente ou uma preferência pessoal. Era uma convicção de que o início do dia era o momento mais estratégico para o encontro com Deus. O segundo texto está no Salmo 88, versículo 13. O salmista escreve: Mas eu, Senhor, a ti clamo, e de manhã a minha oração te precede. A oração precede o dia. Não segue o dia. Não fica para o final do dia quando já estamos exaustos e com a mente cheia de tudo o que aconteceu. Ela precede. Ela vai na frente. Ela abre o caminho. O terceiro texto é um dos mais belos de toda a Bíblia sobre esse tema. Está em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 24. Que as misericórdias do Senhor não têm fim, e as suas misericórdias não têm fim. Antes renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, pelo que nele esperarei. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Isso é uma das imagens mais consoladoras de toda a Escritura. Cada manhã é um recomeço. Cada amanhecer traz consigo uma porção fresca da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. O dia de ontem, com todos os seus erros, todas as suas falhas, todas as suas decepções, não contamina a misericórdia que Deus tem disponível para você nesta manhã. Ela é nova. Ela é fresca. Ela está esperando por você. Isso muda completamente a forma como podemos nos levantar de manhã. Não com o peso de ontem, não com a ansiedade de tudo o que ainda precisa ser feito, mas com a consciência de que existe uma porção nova de graça disponível para este dia específico e que o primeiro passo sábio é buscar essa graça antes de qualquer outra coisa. Deixa um like neste vídeo se você quer fazer do encontro matinal com Deus uma prioridade na sua vida. Esse gesto simples ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. O quarto texto que eu quero te mostrar é talvez o mais poderoso de todos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. E diz assim: E pela manhã, havendo ainda muito escuro, Jesus levantou-se e saiu, e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, aquele que tinha uma conexão com o Pai que nenhum ser humano jamais teve. Aquele que andava em comunhão constante com Deus. Ele se levantava de madrugada para ir a um lugar deserto orar. Pense no que esse versículo nos diz. Se até Jesus, com toda a sua natureza divina e toda a sua intimidade com o Pai, sentia a necessidade de separar tempo deliberado e intencional para a oração antes que o dia começasse. O que isso nos diz sobre a nossa própria necessidade? E repare nos detalhes. Pela manhã, havendo ainda muito escuro, antes do sol nascer, antes de os discípulos acordarem, antes de as multidões começarem a se reunir, antes do dia começar com todas as suas demandas.
Jesus escolheu esse momento, esse espaço de silêncio e de escuridão antes da aurora, para o encontro com o Pai. Isso nos ensina que a oração matinal não é um luxo para quem tem tempo. É uma necessidade para quem quer viver o dia com a força e a clareza que vem de cima. Se Jesus precisava disso, nós precisamos muito mais. Escreve aqui nos comentários: a partir de hoje eu vou buscar a Deus antes de buscar o celular. Faça essa declaração agora. Eu quero agora falar sobre algo muito prático, sobre como estruturar esses momentos matinais com Deus. Porque eu sei que uma das razões pelas quais as pessoas não mantêm esse hábito é que não sabem exatamente o que fazer nesses minutos. Ficam olhando para o teto sem saber por onde começar e acabam desistindo. E eu quero te dar um caminho simples. Não uma fórmula rígida, não um ritual que precisa ser seguido à risca, mas um caminho que pode guiar esses momentos de forma que eles se tornem cada vez mais ricos e mais significativos. O primeiro elemento é gratidão. Antes de qualquer pedido, antes de qualquer confissão, antes de qualquer intercessão, agradeça. Agradeça por ter acordado. Agradeça pelo novo dia. Agradeça por 3 coisas específicas da sua vida naquele momento. Esse ato de gratidão deliberada logo de manhã sintoniza o coração na frequência certa. Lembra a alma de que existe bondade de Deus presente na vida mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O segundo elemento é entrega. Entregue o dia que está começando a Deus. Os compromissos, as reuniões, as conversas difíceis que precisam acontecer, as incertezas, os medos sobre o que pode ou não acontecer. Coloque tudo isso nas mãos de Deus no início do dia, em vez de carregar tudo sozinho durante todo o dia e só chegar a Deus quando estiver esgotado. O terceiro elemento é a palavra. Leia pelo menos um versículo, um parágrafo, um capítulo da Bíblia, não com o objetivo de acumular conhecimento bíblico, com o objetivo de ouvir o que Deus tem a dizer para você naquele dia específico. A palavra de Deus tem o poder de orientar o pensamento, de alinhar a perspectiva, de trazer paz para as áreas onde havia ansiedade, de trazer clareza para as áreas onde havia confusão. O quarto elemento é pedido. Agora sim, após a gratidão, a entrega e a palavra, você apresenta os seus pedidos a Deus, não com ansiedade, não com a urgência de quem precisa convencer Deus a agir, mas com a confiança de um filho que sabe que o Pai ouve e age no tempo certo. E o quinto elemento, e talvez o mais importante e o mais negligenciado, é o silêncio. Depois de falar, fique quieto por alguns momentos, não pensando no que vai fazer no dia, não fazendo mentalmente a sua lista de tarefas, simplesmente presente, disponível, aberto para o que Deus possa querer falar ao coração antes que o dia comece. Se você ainda não está inscrito aqui no Refúgio de Oração, inscreva-se agora e ative o sininho. Todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você aqui. Eu quero te contar sobre mais uma pessoa. Vou chamar ele de André. André tinha 52 anos e era empresário. Ele acordava todo dia às 5:30 da manhã, não por escolha espiritual, mas pela pressão do trabalho. A primeira coisa que fazia ao acordar era pegar o celular e verificar os e-mails, as mensagens, as notícias do mercado. E os seus dias eram descritos por ele mesmo como uma corrida constante que começava antes mesmo de ele sair da cama. André passou por um período de crise no negócio que o levou a um esgotamento severo. E foi durante esse período que um amigo lhe sugeriu mudar apenas uma coisa. Em vez de pegar o celular ao acordar, passar os primeiros 15 minutos do dia em oração e silêncio. André foi honesto sobre a resistência que sentiu. Parecia improdutivo, parecia tempo desperdiçado quando havia tanto para resolver.
Mas no desespero da crise, ele estava disposto a tentar qualquer coisa. E o que aconteceu nos meses seguintes surpreendeu André mais do que qualquer outra coisa. As decisões que tomava após esses 15 minutos de oração matinal eram consistentemente mais sábias do que as decisões que tomava quando começava o dia reagindo às urgências. A clareza mental era maior, a capacidade de distinguir o que era realmente importante do que era apenas urgente era mais aguçada, que a paz que carregava durante o dia, mesmo no meio da crise, era algo que ele não conseguia explicar de outra forma, a não ser pela presença de Deus estabelecida logo cedo. André recuperou o negócio, mas diz até hoje que a maior conquista daquele período não foi a recuperação financeira, foi o hábito de começar cada dia com Deus que ele carrega até hoje, anos depois. Eu quero também falar sobre o que acontece espiritualmente quando começamos o dia sem estabelecer esse fundamento de oração. Não estou dizendo que dias sem oração matinal são dias perdidos. Não é assim que funciona. Mas existe uma diferença real, que muitas pessoas que cultivam esse hábito descrevem de forma consistente. Quando o dia começa sem ancoragem em Deus, a mente fica mais suscetível ao que eu chamaria de sequestro emocional. Uma notícia ruim de manhã, uma mensagem difícil, um trânsito pesado, uma reunião que começou mal, qualquer dessas coisas tem o poder de definir o tom emocional do dia inteiro quando não há um centro interno de paz que resiste a esses impactos externos. Mas quando o dia começa com oração, com gratidão, com a palavra de Deus, é como se você construísse uma âncora no início da manhã. E quando as tempestades do dia chegam, e elas sempre chegam, essa âncora mantém o barco firme. Não porque as tempestades são menores, mas porque o ponto de ancoragem é mais profundo e mais sólido. A Bíblia chama isso de ter a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando o coração e a mente. E essa paz não é uma paz que as circunstâncias produzem. É uma paz que o encontro com Deus estabelece e que resiste às circunstâncias, porque a sua origem é mais profunda do que elas. Agora chegou o momento mais especial deste vídeo. Eu quero orar contigo uma oração para começar o dia. Uma oração que você pode usar hoje e adaptar para cada manhã da sua vida, trocando as palavras quando precisar, adicionando o que está no seu coração naquele dia específico, fazendo dela algo verdadeiramente seu e de Deus. Feche os olhos se puder. Respire fundo, solte os ombros e permita que esse momento seja um encontro real entre você e Deus antes que o dia comece ou recomece. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti agora, no início deste dia, antes de tudo o mais, antes das obrigações, antes das preocupações, antes das notificações, antes de tudo o que o mundo vai querer da minha atenção hoje. Eu venho a Ti primeiro, porque Tu mereces o primeiro lugar, não apenas na minha vida em teoria, mas no meu dia na prática. Eu Te agradeço por este dia que Tu me deste. Eu Te agradeço por ter acordado, por ter saúde para estar aqui, por ter mais uma oportunidade de viver, de amar, de crescer, de servir. Eu não tomo esse dia como garantido. Ele é um presente Teu e eu o recebo com gratidão. Senhor, eu Te agradeço pelas Tuas misericórdias que se renovam esta manhã. O que ficou para trás, os erros de ontem, os medos de ontem, as decepções de ontem, não precisam contaminar este dia. As Tuas misericórdias são novas. E eu começo este dia não com o peso do que passou, mas com a leveza do que Tu tornas novo a cada manhã. Eu Te entrego este dia, Senhor, cada hora dele, cada compromisso, cada conversa, cada decisão que precisarei tomar, cada momento de alegria e cada momento de dificuldade que este dia vai trazer. Eu não sei o que vai acontecer nas próximas horas, mas Tu sabes, e eu confio que a Tua mão está sobre este dia, antes mesmo de ele se desdobrar. Eu Te peço sabedoria para as decisões que precisarei tomar hoje. Não a sabedoria que vem da minha própria experiência ou do meu próprio entendimento, mas a sabedoria que vem de cima, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que eu possa tomar as decisões certas nas situações certas, com o coração orientado pela Tua palavra e pela Tua presença. Eu Te peço proteção sobre mim e sobre as pessoas que amo hoje. Que os Teus anjos guardem os nossos caminhos. Que nenhum mal nos alcance.
Que nenhum perigo nos atinja, que os planos que o inimigo tem contra nós sejam frustrados antes mesmo de chegarem. Que a tua cobertura esteja sobre cada um dos que eu amo, nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas casas, nas suas jornadas de hoje. Eu te peço forças para os momentos difíceis que este dia pode trazer. Não sei o que está por vir, mas tu sabes. E eu peço que quando os momentos difíceis chegarem, eu não enfrente com as minhas forças, mas com as tuas. Que eu me lembre no meio das pressões que tu estás comigo, que a tua presença não me abandona quando o dia fica pesado, mas se torna ainda mais real e mais tangível exatamente nesses momentos. Eu te peço que a tua paz guarde o meu coração e a minha mente hoje, que eu não seja sequestrado pelas emoções do que acontece ao redor, que eu tenha um centro interno de paz que resiste às tempestades do dia porque está ancorado em ti e não nas circunstâncias. Senhor, que este dia seja útil, que eu seja uma bênção para as pessoas com quem vou me encontrar hoje, que as minhas palavras edifiquem e não destruam, que a minha presença traga paz e não tensão, que eu seja um instrumento da tua graça, onde quer que eu esteja hoje, consciente de que estou representando algo maior do que os meus próprios interesses e objetivos. E por fim, Senhor, eu te agradeço por este momento, por este encontro antes de o dia começar, por este espaço de silêncio e de oração que é o fundamento mais sólido que posso construir para as horas que vêm. Que este hábito de te buscar primeiro se aprofunde a cada dia. Que a minha vida de oração cresça, não por obrigação, mas por amor, não por rotina, mas por relacionamento. Este dia é teu, e eu o recebo das tuas mãos como o presente que é. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou comigo agora, escreve amém aqui nos comentários. E me conta o horário em que você vai começar a fazer essa oração amanhã de manhã. Escreve o horário aqui. Esse compromisso público vai te ajudar a manter o hábito. Agora eu quero encerrar com uma declaração que eu quero que você repita em voz alta de onde você estiver. Feche os olhos, respire fundo e repetes comigo com convicção. A partir de hoje eu busco a Deus antes de buscar qualquer outra coisa. O meu dia começa com gratidão, com entrega e com oração. Eu ofereço a Deus as primeiras horas da minha manhã porque Ele merece o primeiro lugar, não apenas na minha vida em teoria, mas no meu dia na prática. As misericórdias de Deus são novas esta manhã, e eu começo este dia ancorado na sua presença, na sua paz e na sua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrarmos, eu quero te fazer uma pergunta para o próximo vídeo. Qual tema você quer que eu traga aqui no Refúgio de Oração? Oração para a restauração do casamento? Ensino sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia? Oração para quem está endividado? Oração para quem sofreu traição? Escreve nos comentários o tema que você mais precisa ouvir agora. Eu vou ler cada sugestão, e o próximo vídeo vai ser baseado no que vocês pedirem. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que começa o dia no modo reativo, sempre correndo, sempre sendo empurrado pelas circunstâncias. A sua mensagem pode ser o início de uma mudança que essa pessoa não estava esperando. Não se esqueça de se inscrever aqui no Refúgio de Oração e ativar o sininho, porque todo dia tem uma nova oração e um novo ensinamento esperando por você.